Oi pessoal, tudo bem? Agora nós vamos falar de matemática. Nós vamos falar de adição e subtração de números naturais, das páginas 58 até a página 67. Como nós já vimos em outros vídeos o que é a adição e a subtração de números naturais, e vocês já fizeram alguns exercícios que eu passei na folha, agora vocês vão usar o livro e resolver os exercícios que estão neles. Ok? Então vamos passar página por página para vocês olharem as atividades, tá? Vamos começar. Então vamos lá. Página 58 e página 59. O que você consegue ver nessa cena aí? Quais são as modalidades esportivas que estão apresentadas aí? E você já foi a algum evento esportivo? Algum campeonato? Né? Como é que foi essa experiência sua? Tá? Depois você vai me contar, tá bom? Mas observa aí essa imagem e tenta identificar o que tem nela aí, porque ela vai ser muito importante para os nossos próximos exercícios. Então vamos começar. Vocês perceberam que lá naquela imagem tem dois lugares que tem que ser preenchidos lá, porque estão faltando os dados, né? E eu vou precisar fazer uma conta de adição e de subtração. Então, vamos analisar aquela imagem e vamos responder o que os colegas estão falando aí no balãozinho. Respondendo essas perguntas. Pode responder no livro aí, no próprio balãozinho, do lado do balãozinho. Quantas medalhas o Brasil ganhou nos Jogos Olímpicos no Rio em 2016? Quantas medalhas de prata o Brasil ganhou nos Jogos Paralímpicos no Rio em 2016? Em qual dos dois eventos o Brasil ganhou mais medalhas? Quantas a mais do que no outro? Tá? E ao todo, quantas medalhas o Brasil ganhou nos dois eventos? Tá? Então você vai conversar, no livro está falando converse com os seus amigos, com os seus colegas. Mas como nós estamos na pandemia, então vocês vão ter que conversar com os seus familiares, tá bom? E aí, então na letra A, converse com seus colegas sobre mais essas questões. Em que situações do seu dia a dia você usa conta de adição e de subtração? Vai lá e escreve, tá? Escreve no livro aí. Se não couber no livro, pega o caderno, faz o cabeçalho e copia essa pergunta aí na letra A. Em que situações do seu dia a dia você usa a adição? E a subtração? Cite 2 exemplos para cada caso. Letra B. Se você comprar essa bola e esse jogo e pagar com a nota abaixo, então quantos reais você vai receber de troco? A bola custa R$12, o jogo de xadrez custa 18 e a nota é de R$50. Tá? Então, quanto que vai ficar esse cálculo aí, essa conta? C. Qual é a soma de 60 e 20? E qual a diferença entre 60 e 20? Tranquilo? Facinho de fazer. Vocês já fizeram, né? Os exercícios do caderno. Né? Então, agora vamos lá. Adição. Algoritmos e vocabulário. A distância entre Porto Alegre e São Paulo mede cerca de 1.109 quilômetros. A entre São Paulo e Fortaleza mede cerca de 3.127 quilômetros. Qual a medida da distância entre Porto Alegre e Fortaleza, passando por São Paulo? Você sabe que a medida das distâncias entre Porto Alegre e São Paulo e entre São Paulo e Fortaleza. Você precisa descobrir a medida da distância entre Porto Alegre e Fortaleza, passando por São Paulo. Então, primeira coisa que você tem que fazer é compreender o que o exercício está te dizendo. Tá? Ele te deu 2 medidas, de Porto Alegre a São Paulo e de São Paulo até Fortaleza. Agora ele quer saber de Porto Alegre até Fortaleza, passando por São Paulo. Então, a primeira fase é compreender. Compreender a história do exercício. E depois agora você vai planejar. Então, nesse percurso, São Paulo está entre Porto Alegre e Fortaleza. Uma das ideias da adição é juntar. Então, devemos efetuar uma conta de mais, de adição. 1.109 mais 3.127. Então, a terceira parte é executar essa conta. Nós vamos organizar
Unidade com unidade, dezena, dezena, centena em cima de centena e unidade de milhar em cima de unidade de milhar. Então, nós temos 1.109 mais 3.127 e vamos fazer a nossa soma. 9 mais 7, 16. 16 unidades. Agora, como está? Agora, 16 unidades é uma dezena e 6 unidades, então eu coloco 6 unidades embaixo e passo para a casa da dezena uma dezena, que somado com 2 dá 3. E na casa da centena, 1 mais 1, 2. Na casa da unidade de milhar, 1 mais 3, 4. Então, 1.109 mais 3.127 deu 4.236. E agora eu vou verificar se o meu resultado está correto. Como que eu faço isso? Eu posso efetuar essa mesma conta de adição com o algoritmo de decomposição. O que é o 1.109? É o 1.000 mais o 100 mais o 0, porque não tem nenhum número na casa da dezena, mais 9 unidades. E somar com 3.127, 3.000 mais 100 mais 20 mais 7. E o resultado tem que dar igual, tá? Então, você vai responder aí no seu livro quanto que dá essa conta. Tudo bem? E depois, então, responder. Complete a distância entre Porto Alegre e Fortaleza, passando por São Paulo. Tá? Essa medida é de quantos quilômetros? Então, você vai completar aí embaixo. Será que essa conta aí, 4.236, ela está correta? Então, você vai responder para mim. Tá bom? E completar aí no seu livro. Vamos lá. Exercício 2. Efetue as operações pelo algoritmo usual, ou seja, arma, continha e resolve. Não esquece de colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar, se tiver, dezena de milhar embaixo de dezena de milhar, certinho para poder resolver, tá? Essas 4 continhas, letra A, letra B, letra C e letra D, você vai usar para o exercício 3. Olha aí o exercício 3. Qual o nome da operação que você usou nos 4 itens? Qual o resultado da letra D? E como que chama esse resultado? Letra C. No item B, o número 149 ele chama-se parcela ou soma? E na letra D, os 4 resultados, tá, do exercício 2, você vai colocar ele em ordem crescente, de menor para maior, tá bom? Aí o exercício 4 envolve um cálculo mental. Algumas continhas que dá para fazer de cabeça. Tenta resolver de cabeça e colocar o seu resultado aí, da letra A até a letra P. Se você não conseguir fazer de cabeça, pega uma folha separada, arma a continha e resolve. E coloca o resultado aí. Você vai perceber que com o tempo, você vai conseguir fazer essas contas mais fáceis e mais rápidas. Tá bom? A única coisa que vai fazer com que você fique melhor é praticando. Matemática, ainda mais contas de adição, conta de subtração, conta de multiplicação, de divisão, depois você vai ver potência, raiz quadrada, todos esses tipos de contas que vocês vão usar na matemática, você só aprende fazendo. Não é como, por exemplo, o português, que você, cada vez mais que você lê um texto, você vai melhorando o seu vocabulário. Não, é diferente. Matemática é fazendo, é cansando mesmo, é suando, é sentando a bunda na carteira, na cadeira, né, até ela ficar quadrada e você resolver as continhas. Quanto mais continha você resolver, melhor você fica em matemática, tá bom? Não tem segredo. Aliás, se tem o segredo é esse, tá? Vamos continuar. Na outra página, subtração. Da mesma forma com que foi feito a soma, agora nós temos que fazer a subtração. E a forma de fazer é a mesma. Você olha no exercício 1. Carlos tinha R$ 3.596 na poupança e tirou R$ 1.378 para comprar um tablet.
Quantos reais restaram na poupança de Carlos? Então, a primeira parte, compreender o exercício. Sobre o que o exercício está falando? Qual que é a história do exercício? Então, você sabe que Carlos tinha R$ 3.596 na sua conta, lá na poupança, e ele sacou, ele tirou 1.378. E ele quer saber qual que é essa diferença que ficou na poupança. Você tem que entender essa história. Existem algumas palavras que vão te dar certeza de qual é a conta que você vai fazer. Nesse caso aí, tá? A palavra tirou, ela significa que você vai ter que fazer uma conta de menos. É essa palavra que está no exercício que vai fazer com que você consiga realizar essa conta. E é a palavra que fala, não, a palavra tirou, ela significa que eu vou fazer uma conta de menos. Então, eu vou pegar 3.596 menos 1.378. Você precisa compreender para você poder fazer a sua conta. Aí você vai planejar. Como que você vai planejar? Então, a subtração é você tirar uma quantidade da outra. E assim, então, nesse caso, você vai pegar o maior valor e vai subtrair com o menor valor. Tá certo? Então, a terceira parte é executar. E como nós vamos fazer a subtração? Ah lá, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Então, nós temos aí 3.596 menos 1.378. Observa o seguinte, lá na coluna da unidade, o 6 é menor do que o 8. Tá? A primeira parcela, o primeiro lá é chamado de minuendo. E o segundo, o 8, é o subtraindo. Então, lá no minuendo, tá? Parcela é lá na adição. Aqui é minuendo e subtraindo. Lá no minuendo, ele é menor do que o subtraindo na casa da unidade. Então, eu vou ter que pegar um número emprestado da dezena. A dezena não é 9, pode ver que ela está cortada. Agora, ela se transformou em 8. E uma dezena passou para a casa da unidade. Por isso que está um pequenininho do lado do 6, que agora se transformou em 16. Então, 16 menos 8, você vai completar aí quanto que fica? 8. Agora, na casa da dezena, ficou 8, era 9, ficou 8, menos 7. 8 menos 7, 1. Já está resolvido aí do lado, né? Mas 8 menos 7, 1. Na casa da centena, 5 lá no minuendo e 3 no subtraindo. Quando o minuendo é maior do que o subtraindo, tranquilo, você faz a subtração da forma comum, maior menos o menor. O problema é o contrário, tá? Quando o minuendo é menor do que o subtraindo, você tem que pegar emprestado um número na casa ao lado, na coluna ao lado. Se você está na unidade, você pega da dezena. Se você está na dezena, você pega da centena. Se você está na centena, você pega da unidade de milhar e assim por diante. Tá certo? Então, na centena não teve que pegar nenhum número emprestado, ele não emprestou nenhum número. Então, 5 menos 3, 2. E na unidade de milhar, 3 menos 1, 2 também. Então, 3.596 menos 1.378 deu 2.218. Então, você vai completar aí embaixo aí, ó, algoritmo usual simplificado, tá? Minuendo, subtraindo, diferença ou resto. Então, você já vai fazer a continha aí. Então, ó, compreender o exercício, planejar, executar e agora você vai verificar. Você vai tirar a prova da subtração. Então, como é que você vai fazer a prova real? Você vai pegar, por exemplo, o seu resultado, tá? Que foi quanto? 2.218, não é? E você pode somar, por exemplo, com o subtraindo. Se você pegar o seu resultado, a diferença ou o resto, e somar com o subtraindo, ele tem que dar o valor do minuendo. Se der outro valor, alguma coisa você fez errado. Ou você fez a subtração errada, ou você somou errado agora na prova real.
Por isso que você vai verificar. Então, você pega a diferença ou o resto e soma, por exemplo, com o subtraindo. E aí o resultado tem que ser o minuendo. Tá certo? E agora, então, responder. Escreva a resposta do problema. Então, restaram R$ 2.218 na poupança de Carlos. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos continuar. Exercício 2. Efetue as operações pelo algoritmo usual. A mesma coisa que foi feito lá na soma, agora é na subtração. Você vai armar a sua continha, lembre-se de tomar cuidado, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e assim por diante. Tá? E resolver essa conta. Letra A, letra B, letra C e letra D. Exercício 3. A mesma coisa que aconteceu lá na soma. Agora, de acordo com os resultados que você obteve no exercício 2, como que chama a operação que você efetuou aí na letra A, na letra B, na letra C e na letra D do exercício 2? Tá? Qual que é o resultado da letra B? E como que chama esse resultado? Na letra A, o número 1643 é o subtraindo ou o minuendo? Letra B. Qual é o minuendo da letra B? Lá do exercício 2, tá? Não confunda aí. Letra E do exercício 3. Qual é a diferença no item C? Lá no exercício 2, letra C. E letra F. Como que ficam as diferenças obtidas nos 4 itens escritos em ordem decrescente? Agora é decrescente. O que é decrescente? De maior, o número maior para o número menor. Tá certo? Exercício 4. Uma ideia genial para algumas subtrações. Analise os exemplos com atenção. 3.000 menos 1.742. Tirando o mesmo valor, né, do minuendo e também do subtraindo, a diferença não muda. Por exemplo, olha só. 3.000 menos 1.742, se eu tirar 1 do minuendo, fica 2.999. E se eu tirar 1 do subtraindo, fica 1.741. Então, o resultado deu 1.258. Olha só que interessante. Então, 3.000 menos 1.742 também dá o mesmo resultado. Porque no minuendo e no subtraindo, eu tirei o mesmo valor. Se eu tirasse 2, 3.000 menos 2, 2.998. E 1.742 menos 2, 1.740. Quando eu fizesse 2.998 menos 1.740, também daria 1.258. Tá? O mesmo exemplo acontece com o exercício ao lado. 1.002 menos 6.058. Tirando 3 de 1.002 e tirando 3 de 658, nós vamos obter o quê? 999, 1.002 menos 3, e 655, 658 menos 3, dá 344. Agora, por que tirar 1 de um exercício, 3 do outro? Se você resolver a conta 3.000 menos 1.742, observe que o 3.000 é o minuendo. Na hora que você for armar a conta, o subtraindo lá, ó, na casa da unidade, ele vai ser maior do que o minuendo. Olhando para o minuendo, 3.000, unidade, dezena e centena é 0. Então, você vai ter que pegar emprestado. Aí vai ter que fazer todo aquele cálculo de pegar emprestado do lado, que é importante você fazer. Mas também você pode usar ser um pouco mais inteligente e observar, perceber isso daí, que se você tirar um valor que você possibilita que o minuendo seja maior que o subtraindo, fica mais fácil de resolver. Por exemplo, no 3.000, se você tirar 1, fica 2.999. O minuendo era 3 na unidade de milhar, 0 na centena, 0 na dezena e 0 na unidade. Agora é 2 na unidade de milhar, 9 na centena, 9 na dezena e 9 na unidade. 9 é o maior número.
menos 1.741, agora fica mais fácil e você resolve o quê? Só o 9 menos 1, o 9 menos 4, o 9 menos 7 e o 2 menos 1. E o resultado é o mesmo. Tá? Observando estes exemplos, efetue então essas contas aí. Letra A, 40.000 menos 7.258. E 6.001 menos 2.493. Tá bom? Vamos lá, continuando. Exercício 5. João comprou um terreno por R$ 12.500. Depois de um certo tempo, ele vendeu esse terreno por 9.730. Ele teve lucro ou prejuízo? Se ele teve lucro, de quanto? Se ele teve prejuízo, de quanto? Tudo bem? Então, resolve direitinho, tá? Exercício 6, exercício 7 é cálculo mental. Então, você leia com calma e tenta resolver de cabeça. Se não conseguir, arma continha. Ah, mas e, por exemplo, lá no exercício 4, letra I, 1.237 menos 3. A hora que eu fizer a minha conta, bom, é só tirar 3. E aí é um detalhe que eu quero falar para vocês. Usar os dedos para contar. Não tenha vergonha de usar os dedos para contar. Contar nos dedos é uma estratégia para você não errar. Não é vergonha. Se alguém falar para você, está contando nos dedos, você fica com vergonha de contar e quer fazer de cabeça, use os dedos, porque você vai ter maior certeza de que você não vai errar. Por isso, então, use os dedos para contar se você precisar. Não se esqueça disso, tá? E o exercício 8, nós temos alguns problemas aí. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos continuar. Agora, adição e subtração, operações inversas. Então, vamos resolver esses 3 exercícios. Exercício 1, Márcio tinha R$20. Então, completa. Letra A. Se ele ganhar R$10 do pai dele, ele passou a ter quanto? Pois 20 mais 10 é igual a... Entendeu como é que resolve? Agora, se ele comprar um CD de R$10, ele vai ficar com quanto? Tá? 2. Descubra os números que faltam. Letra A, 3.546 menos 1.818. Desculpa. 3.546 menos que valor da 1.818? Letra B, 4.397 mais que valor da 7.165? E letra C, que número menos 12.048 dá 735? Lembre-se que você vai utilizar alguma coisa que nós falamos lá atrás para você conseguir realizar esse cálculo, tá? Operações inversas. Mais ou menos uma prova real, tá? E essa atividade em dupla aí no exercício 3, você vai ter que fazer sozinho em casa. Então, que número será que vai dar? Ele é assim, pensei num número, tirei 28, adicionei 56 e obtive 555. Que número que eu pensei? E o exercício 4, você vai usar a calculadora. Observando os 2 exemplos aí, ó, os que não estão pintados, 40... Bom, a primeira imagem está dividida em 3, né? As 2 primeiras imagens que não estão pintadas estão divididas em 3 pedaços. Observe que sempre uma delas está dividida bem na metade. Os 2 círculos estão divididos na metade. E uma das metades está dividido em 2 partes diferentes. Se você observar, a metade que não está dividida tem um valor. E as outras 2, e a outra metade que está dividida em 2, observe que o resultado é a soma para obter a outra metade. Então, na letra A, na letra B e na letra C, o que está pintado aí, você vai colocar o número que está faltando. Aí você vai usar a conta de mais e conta de menos, ou conta de menos, né? Uma adição ou uma subtração.
É para isso que você vai usar. E você pode usar a calculadora. Mas não precisa usar a calculadora, tá? Não precisa. Mas se você quiser, pode usar. Você consegue montar a continha numa folha separada para poder resolver. Mas usa a calculadora também para você aprender a mexer um pouco na calculadora. Tá bom? Continua. Agora, na próxima página, né? Arredondamento, cálculo mental e resultado aproximado. Essa atividade em grupo você vai fazer na sua família, com a sua família em casa aí, né? Você vai trocar ideia com a sua família, com quem está aí na sua casa, e você vai justificar essa afirmativa do menino aí. Depois calcula o valor da compra exato. O que o menino falou? A bola custa R$28 e a bicicleta R$347. E o menino falou que para comprar a bola e a bicicleta ele vai gastar aproximadamente R$380. Pois 30 mais 350 é igual a 380. Então, o que o menino falou aí? Será que tem alguma coisa a ver? Dá para justificar? E se você conseguir justificar, calcula o valor exato da compra aí. Tá? Agora vamos pegar a calculadora e nós vamos fazer arredondamentos e encontrar o resultado aproximado. Tá bom? Pinte o quadrinho que for correspondente. Já está pintado aí o quadrinho. Então, você vai fazer o cálculo, tá? De quanto que dá para cada uma dos trajetos aí, ó. Na letra A, Americana, Campinas e São Paulo. De Americana a Campinas, 42 quilômetros. De Campinas a São Paulo, 99 quilômetros. Medida aproximada da distância entre Americana e São Paulo, passando por Campinas. Deu 140. Por que 140? Então, eu quero que você escreva aí o cálculo aproximado, né, que dá 140. Letra B. Um jornal que tinha 12.973 assinantes fez uma promoção e passou a ter 14.008 assinantes. O número aproximado de novos assinantes é 1.000. Mas como? Por que 1.000? Então, faz um cálculo aí para ver o que dá esse número próximo aí que dê 1.000. Que o resultado seja 1.000. Letra C. O resultado aproximado da adição, cujas parcelas são 78.470 e 101.794. O resultado dá 180.000. Está pintado aí os 180.000 na lousa, na tela. Tá? No seu livro não está pintado, mas pinta lá os 180.000 porque é a resposta. Mas eu quero que você coloque a conta, tá? Que dê próximo de 180.000. D. Na escola de Marilda, há 1.803 alunos. São 997 no período da manhã e o restante no período da tarde. Então, o número aproximado de alunos no período da tarde é quanto? Deu 800, tá? Agora, os valores exatos. Os valores exatos, você vai fazer o cálculo, né, com os dados que estão aí. É só fazer a continha. Por exemplo, na letra A, a distância entre Americana e São Paulo passando por Campinas, né, é 42 mais 99. E 42 mais 99 é 141. Por isso que é aproximada, a distância aproximada, mais aproximada aí é o 140, que ficaria 40 mais 100, para você entender se você não entendeu os outros exercícios, tá certo? A distância exata é 141 e aproximado é 140, porque se você olhar de Americana a Campinas, dá 42 quilômetros. Então, o mais próximo aí é 40. Né? 42 é mais perto de 40 do que, por exemplo, de 50. Então, por isso que eu uso 40. E a distância de Campinas a São Paulo é 99. Qual que é o número mais próximo? 90 ou 100? Né? 100 é mais próximo de 99. Então, o 100 mais o 40 daria 140. Mas 42 mais 99 dá 141. Então, faça o mesmo com a letra B, com a letra C e com a letra D. Tá bom? E com isso nós encerramos a nossa aula de matemática,
Se você não entendeu como resolver os exercícios, assista esse vídeo de novo e ainda veja os vídeos anteriores que eu expliquei como que nós fazemos uma soma e uma subtração, tá? Muito obrigado, não se esqueça, fique em casa, tá? Então, um abraço e até a nossa próxima aula, tá bom? Beijo e tchau, tchau!